da educação técnica superior, isso é uma vantagem, porque se você tem alguns cursos como esses que podem vir da FEMA, nós podemos explicar para os alunos, esses futuros alunos que venham a prestar um vestibular e a fazer o contrato de pagamento desses cursos para manter esses cursos dos professores e a escola, podemos explicar justamente isso. Ah, mas o jornalismo hoje você tem o Supremo Federal definiu que pode ter o jornalista profissional, que é diferente do jornalista diplomado. Uma pessoa consegue ser jornalista sem fazer o curso. Eu concordo que ela consegue. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pode. Para você ter um registro de jornalista, não precisa fazer faculdade. Mas eu questiono o seguinte: sem ela ter uma experiência acadêmica, social, de convivência com professores, com projetos, com situações reais, que ela não vai ter o mesmo crescimento do que ela tirar aquele certificado como quem tira um registro numa repartição pública que consegue o registro. Então, nada substitui a vivência educacional. E nada substitui que aquele conhecimento em jornalismo seja a base para ele criar uma empresa, por exemplo, de serviços na área de educação, por exemplo. Então, a partir daquela base que ele tem de jornalismo. Porque nós sabemos que tem o jornalismo científico, que é uma situação real, que as empresas precisam. Uma pergunta que depois podemos até conversar. Quem que faz jornalismo científico aqui na nossa cidade? Com o Cooper, já estou respondendo para chegar a tempo, com o Cooper Show da Cooper Moto. O que é o Cooper Show da Cooper Moto? É uma experiência que está aqui do nosso lado, do quê? De jornalismo científico. Bom, e o jornalismo na esfera pública? A Prefeitura e a Câmara são empresas que atuam dessa forma. Elas têm comunicados oficiais, elas têm que se comunicar com digamos assim, o público, o cidadão, e ela não pode fazer isso de uma forma qualquer. Ela precisa de uma base de conhecimento para ela, ao emitir um pronunciamento oficial, o que nós sabemos lá do direito? A declaração sobre um assunto gera direitos sobre aquele assunto. Não é? Se você afirma, se a Prefeitura ou a Câmara emite, né, vamos dar um exemplo aqui da audiência. Vai ter audiência dia 9 às 17 horas. Foi definido isso, criou-se um direito. A não ser que aconteça alguma coisa excepcionalmente grave, como um terremoto, ou, enfim, algo drástico, criou-se um direito da população de estar presente na audiência e da audiência acontecer. Então, tudo isso é muito sério e tudo isso é muito importante. Esse curso de jornalismo está também naquela situação que eu falei. Ele perdeu o mercado para o curso de publicidade e propaganda da FEMA. Os dois cursos estão no eixo de comunicação social. De um lado, aí você desdobra publicidade e propaganda, que é o que a Casa de Conte faz, propagandas, anúncios, eventos, de um lado. De outro lado, o jornalismo. O que aconteceu? O preço, de novo, o mesmo fato. O preço foi subindo no reajuste anual da inflação. Chegou a um ponto que os alunos começou a não se formar uma turma de jornalismo. Aí eles não mais ofertaram. O projeto está lá, digamos assim, é o projeto da FEMA, mas não se forma mais turma pela questão do preço. Então, a sequência nossa aqui é uma sequência que, quando a gente... eu volto a falar aqui do curso técnico de contabilidade. Eu acho que o momento agora é um momento assim, de mais comunicação, né, de contar os fatos mais importantes, do que ficar especificando número de lei e detalhes. Isso aí vai ter um outro momento mais reservado, ou mais, pode ser também na forma de audiência, para a gente discutir detalhes técnicos. Essa primeira audiência é uma audiência realmente assim de ver o que existe. E concluindo, já para não se prolongar muito, né, porque o Papa Francisco disse, né, que as homilias dos padres têm que ser de 10 minutos. Né? Então, para enxugar. Qual a vantagem, então, dessa instituição?
com aquela questão do curso técnico de contabilidade. De um lado, ela vai poder ter os seus próprios cursos, que são preparados da seguinte forma. Faz-se um texto explicando o curso e as disciplinas, são anexadas a esse texto descritivo, técnico, científico, currículos dos professores. Isso se chama um projeto de curso. Projeto, até a Unesp chama de projeto político-pedagógico, né? Enfim, não deixa de ser verdade. Quer dizer, toda formação tem uma política, né? Você imagina uma instituição que queira ser pública, se ela não implementar uma política democrática de ensino e pesquisa e extensão, né? Ela vai sofrer problemas jurídicos, inclusive. Mas esse projeto político-pedagógico, ele é esse documento. Olha, lá em Cândido Mota, nós queremos fazer um curso de agricultura de precisão para 2018. Vamos contar isso num texto para esse órgão chamado Conselho Estadual de Educação. É só descrever essa situação? Um curso tecnólogo igual existe na FATEC perto de Marília, ali, região da Jacto, ali, a Pompeia, né? Ali tem um curso desse tipo, de agricultura de precisão. E é só definir esse conceito do curso e as disciplinas? Não, você tem que mostrar uma estrutura, um grupo de trabalho de professores que vão lecionar as disciplinas do primeiro e segundo ano. É impossível se fazer uma previsão de quem vai lecionar a disciplina do quarto ano do curso. Mas, pelo menos no primeiro ano e segundo ano, se faz uma estimativa, né, daqueles professores que podem lecionar. É feita uma visita no local, é visto se a instituição tem salas de aula e laboratórios. Muitas vezes, alguns laboratórios se utilizam computadores, outras vezes são alguns laboratórios específicos, né, por área de conhecimento, que fazem alguns ensaios dentro da área, né. No caso de Cândido Mota, como essa instituição vai ser pública, nada impede de se ter convênio com a ETEC, uma vantagem muito grande. De outro lado, você tem empresas agrícolas importantes, como eu já disse, do Cooper Show da Cooper Mota. E isso foi só para ilustrar. Então, resumindo, são esses dois caminhos. Um caminho é Cândido Mota criar essa instituição e começar a propor cursos. Propor cursos partindo do princípio que a instituição será credenciada dentro dessa lógica de cobrança de mensalidades. A única forma que eu vejo de sair essa instituição é dessa forma. Eu não veria outra possibilidade de transferência de recursos da prefeitura para essa eventual autarquia. E a outra possibilidade é uma parceria com a FEMA. Porque o que acontece? Na prática, embora legalmente são duas cidades com dois prefeitos, na prática o que acontece? As duas comunidades, as duas sociedades, entre aspas, os dois conjuntos populacionais e as duas economias são altamente vinculadas. Você pode perguntar para as gráficas aqui de Cândido Mota, fazem panfletos, fazem talões para Assis, né? E vice-versa, nós consumimos em Assis também frequentemente. Então, não é absurdo esses pareceres que eu tive lá conversando com o Eduardo Vela, nessas semanas anteriores, que ele disse que esses cursos estão disponíveis dentro de um convênio FEMA, faculdade e prefeitura, né? Porque, na verdade, parte também do prefeito. Quer dizer, essa autarquia municipal, ela tem uma autonomia didática, financeira, administrativa, e para o Tribunal de... só um detalhe interessante, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ela é independente, né? As folhas de pagamentos, enfim, toda a responsabilidade técnica e legal fica do lado da autarquia e não da prefeitura. Mas, num primeiro momento, no momento do credenciamento e do começo, tem que haver realmente a participação do prefeito, né? Não se trata de apoio do prefeito. Estava até discutindo isso outro dia. Se trata de iniciativa do prefeito mesmo, concreta, né?
Porque apoio nós podemos ter de empresas, apoio nós podemos ter de grupos sociais que simpatizam com o projeto, que se interessam, quer dizer, de professores, né, enfim. Mas, no fundo, na prática, o que acontece? No primeiro momento, no momento de credenciar a empresa pública chamada, possivelmente, Faculdade Cândido Mota, é a prefeitura que tem que tomar frente. Obviamente, na sequência dos trabalhos, vai se compor uma equipe mínima de trabalho. Uma equipe mínima de trabalho para o expediente da faculdade. Quer dizer, isso é natural. Quer dizer, não se pensa que o prefeito vai ser diretor da faculdade. Quer dizer, não tem nexo, não tem sentido e também a proposta não é essa. Quer dizer, o prefeito tem todo o município para administrar, obviamente. Eventualmente, periodicamente, o que acontece? A equipe da prefeitura e da faculdade, elas se misturam, né? Dentro de um processo de fiscalização e de supervisão e de orientação. Isso aí é natural, quer dizer, como esse relacionamento também acontece com a Câmara Municipal. Quer dizer, não se espera que uma faculdade dessa, não é assim que acontece, essa faculdade passa pelo crivo da Câmara. E ela presta satisfação para a Câmara Municipal mensalmente, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e para toda pessoa que protocolar um pedido na faculdade. Um cidadão pode chegar no protocolo da faculdade, eu quero saber o que a faculdade está fazendo sobre esse assunto. Por lei, a faculdade tem que responder o que está acontecendo. É a questão da informação, né, o acesso à informação. Então, resumindo, eu procurei assim fazer uma síntese. Na hora de preparar as transparências, o que acontece? A transparência serve para a gente estudar, né? Você acaba preparando o raciocínio e detalhes do que você gostaria de falar. Mas eu acho que eu consegui consegui resumir esses dois caminhos. O caminho do convênio com a FEMA e o caminho pelo curso técnico de contabilidade de uma autarquia que não opera sob o convênio, opera por si mesma, respondendo por isso. Então, por exemplo, por que essa instituição vai continuar? Porque ela vai fazer provas que são de natureza nacional e ela vai ter que ter desempenho, né? Se ela começar a tirar E, D, começa a dar problema. Você tem que tirar C, tem que tirar B, tem que dar aula de verdade para os alunos, para tirar nota. Lógico, para fechar um curso também não é assim um processo automático. É dada a oportunidade. Mas não é o caso, está aqui a professora Rose, secretária de Educação, que se dedica bastante. Não é o caso do perfil dos nossos professores, né? E não é o caso da FEMA, por exemplo. Nós podemos perceber que a FEMA ela nunca teve esse problema de ter cursos suspensos, nem mesmo suspensos, né, do ponto de vista da suspensão punitiva, né, não aquela punição que a suspensão da oferta por falta de demanda, mas a suspensão da interferência do Conselho Estadual, ou no caso o Conselho, Então, como que você caminha com uma instituição dessa? Com controle financeiro rígido, de custos, de gastos, com a contratação de professor muito bem feita por concurso, processo seletivo e concurso, com qualidade, com um projeto didático científico bastante cultural, bastante estruturado, para criar qualidade e não se envolver em situações dessas, de suspensão e de cassação, suspensão e cessação da oferta, né, do curso. Então, num resumo geral, eu não acho tudo isso muito fácil, não estou aqui defendendo assim um passeio assim super tranquilo, que isso tudo, mas temos situações reais aí. Tem a Faculdade Adamantina que eu trabalho, tem a FEMA que está à disposição, todos os modelos de contratos, de estatuto, de criação, está tudo aí disponível. Podemos até agregar mais alguma ideia da comunidade, da comunidade jurídica e acadêmica, e o caminho está aberto. Então, eu encerro, então, desta forma, o que eu tinha para falar, e eu passo a palavra, então, para a professora ali.
a professora Rose, secretária da Educação. Só. Boa tarde. Primeiro, né, eu vou colocar alguns apontamentos, né, de acordo com o que ele falou aqui, apenas para a gente esclarecer alguns fatos. Primeiro, na primeira fala que foi colocada ali, que a educação básica vai até o ensino médio. A educação básica não vai até o ensino médio. De acordo com a LDB, a educação básica, hoje ela ampliou. Ela começa com 4 meses, porque hoje as creches foram introduzidas para a educação. Então, quando a gente pensa em educação hoje, a gente tem que pensar que a educação começa com criança de 4 meses e vai até o 9º ano, que é por volta aí de 13 a 15 anos, quando a criança completa o ciclo total, né, que são essa formação de 9 anos. Então, de acordo com a LDB, esse ciclo de educação, ele é de responsabilidade, primeiro, do município, né, que fica no cargo de creche e até o 5º ano, que era a antiga 4ª série antigamente, hoje nós chamamos de 5º ano. E do 5º, né, que seria a 6º ano, até o 9º, aí existem as parcerias, Estado e município. É isso que a gente vê em Cândido Mota, né? O município tem praticamente todo o fundamental até o 5º ano, e depois as escolas são mistas, né, entre as escolas estaduais, que tem o de 5º ao 9º, e o ensino médio. A FATEC e a ETEC, você vê como é tão complexo isso, até por Estado. A FATEC e a ETEC, eles nem são da Secretaria da Educação. Existe uma outra secretaria no Estado de São Paulo, ela pertence à pasta Ciência e Tecnologia, o que é um problema para o município. Porque, por exemplo, nós não recebemos, na parceria que nós temos com o Estado, nós não recebemos verba nem para o transporte, nem para a alimentação das ETECs, porque é uma outra secretaria que administra as FATECs e ETECs. Né? Mas, embora, como fica dentro do município, quando a gente distribui o transporte e traz o pessoal da zona rural, lógico que o município, como é de praxe, mantém tudo isso. Até uma discussão que a gente vem tendo com o governo do Estado de São Paulo, que eles precisam prestar atenção nos municípios que têm as ETECs e FATECs, porque o Estado também tem que dar contrapartida para os municípios. Que nem se a gente for ver em Cândido Mota, o número de alunos que nós transportamos e alimentamos dentro do colégio agrícola é um número alto. E, na verdade, quem banca tudo isso sozinho é o próprio município. Porque na hora que firma o convênio com o Estado, você firma com a Secretaria da Educação e não com a Secretaria da Ciência e Tecnologia. E aí, lógico que, né, os prefeitos têm esse compromisso moral com o cidadão, acaba atendendo todo mundo e tendo um custo para o município. Então, a ETEC e FATEC, quando a gente pensa em cursos, né, vamos juntar com a educação, fazer parceria, a gente tem feito da forma que tem acontecido aqui no Colégio Agrícola. A gente coloca os cursos e o município assessora nos lanches, transporte, né, dá essa assessoria para essa parceria acontecer. Mas em questões de custo, nem a Ciência e Tecnologia pode passar e nem a Secretaria, né, e vice-versa, que são verbas distintas. Né? Então, existe aí todo um comprometimento para fazer essa parceria. Na questão da FATEC, nesses últimos anos, né, todos nós aqui hoje estamos no poder público e nós sabemos a dificuldade que o município de Cândido Mota tem em ampliar algumas situações, por causa da situação regional mesmo, né? Então, praticamente, o ano passado estava o curso, a FATEC, instituída em Cândido Mota. Cândido Mota tem estrutura física, tinha estrutura administrativa, diretor, todo um quadro completo. Faltava apenas uma assinatura. Quando eles vão analisar regionalmente, nós temos a cidade de Assis. Tanto é que a Assis assinou, criou a FATEC, ela está num lugar precário, né, muito precário. Agora que eles vão construir o prédio, quer dizer, foi revoltante para nós que estávamos na negociação, quando lá em cima deram essa rasteira em Cândido Mota. Porque Cândido Mota tinha tudo. O espaço físico, tudo, só que é questão regional. Então, a hora que eles analisam logisticamente, bom, a Assis eu atinjo tantas cidades, é muito mais fácil a logística de transporte, tal, tiraram de nós e levamos para a FATEC. Aí nós até oferecemos braços, como a gente tem salas fechadas no Colégio Agrícola, por causa de todo o espaço
que existe lá, então eu falei, vamos trazer algum curso para cá. Fica a organização na FATEC em Assis, mas Cândido Mota fica como parceiro. A legislação hoje não permite mais isso. Onde tinha, eles foram fechando, os cursos foram acabando e eles foram fechando. A FATEC não tem mais essa disponibilidade de ter uma sede e algumas cidades como parceiro. Então, Cândido Mota ficou aí sem a FATEC por causa das questões políticas, logísticas e uma série de coisas aí. E a Assis está lá com um baita problema, uma faculdade funcionando, uma estrutura precária, correndo atrás para construir essa faculdade. Né? E nós aqui tinha tudo e não tivemos essa questão de logística e tudo mais. Tá? Então, por isso que nos últimos anos a gente tem procurado trazer os cursos menores, aqueles cursos mais rápidos, né, que seja pelo SESC, Senat, seja pela parceria, que nem agora teve aquele de piscicultura, foram 4 turmas. Então, tem trabalhado, que é o que tem dado a abertura do diálogo. Tá? Sobre o fechamento do curso técnico em contabilidade, né, quando coloca, fechar o curso não foi fechado. Né? O curso não fechou por quê? É que nem o magistério. Até quando eu estava na direção também da Helena Pupim, o curso magistério fechou pela lei federal, porque os cursos de magistério deixou de existir. Né? A LDB colocou lá os 10 anos, que todo professor, que era o famoso PEB1, tinha que também ter curso superior. E automaticamente os magistérios foram se fechando. Né? Ele transformou em magistério superior, mas aquele magistério de ensino médio, ele foi fechando, mas por imposição da própria lei, que até hoje ela ainda continua aberto, né? O professor que não tem ainda continua dando aula, mas os cursos de ensino médio e magistério se fecharam, o que tem feito muita falta para a educação, porque ele dava muito mais conta do professor com aquele curso do que com as faculdades hoje em dia. Né? Mas isso é uma outra discussão. E o curso técnico em contabilidade, ele também, né, quando nós tomamos a opção de parar com ele, professora, que a última turma tinha... Suspensão. Mas ele fechou, aquele curso, com aquela grade curricular, mas ele tipo... Ele volta para o município agora em novembro? Mas não tem mais como. Por quê? Porque aquela grade que existia, quando nós terminamos a última turma, tinha 5 alunos. E 5 alunos, 4 era de Tarumã. Entende? Então, foi terminando, né? A gente tem todo lá a logística que foi feito, e isso era muito caro para o município manter, né? Eram 8, 10 professores, e não tinha interesse. Só um detalhe, né? Não houve uma portaria do dirigente regional de suspensão por 3 anos? Não. Ele ficou, aquele curso de técnico em contabilidade, ele ficou extinguido, né? Agora, a escola, ela tem abertura para criar novos cursos, não, mas dentro do ensino médio, que saiu não no Diário no nível superior. Não, mas a portaria que saiu no Diário Oficial foi de suspensão. Do curso técnico, aquele mas lá... a suspensão por um tempo determinado. Então, mas isso que eu estou explicando. Mas a suspensão, por exemplo, usualmente, já suspendi meu contrato de trabalho com a FAI, de Adamantina. O que acontece? Eu cesso, paro de receber salário e paro de dar aula. Quando termina a suspensão, eu volto às aulas no calendário escolar e volto a ser professor da faculdade. Então, a suspensão é diferente da extinção. No sentido do fechamento da extinção. Eu só sei, conversando com a dirigente regional e com a nossa supervisora, por que imediatamente o curso não fecha? Porque tem toda uma logística, tem os que encerra, tem que publicar no Diário Oficial, pegar a história, então ele tem que ter um tempo de vigência para acabar de acertar todo o curso. Mas aquele curso de contabilidade, ele não tinha mais como manter ele em Cândido Mota, não tinha aluno interessado, a grade era uma grade que não atendia, até na época eu mesmo fui pessoalmente a alguns escritórios de contabilidade, que na época eu estava como supervisora, e buscar dentro dos escritórios de contabilidade o que seria um profissional de qualidade num curso de contabilidade, porque esses cursos de teste de contabilidade de Cândido Mota, a gente teve profissionais belíssimos que tem aí no mercado de trabalho. Então, a preocupação era dar uma qualidade, só terminar o raciocínio, uma qualidade profissional, e ele não atendia. Mesmo que a gente melhorou a parte de informática, que era obsoleta, compramos programas novos, mas mesmo assim, ele foi automaticamente se extinguindo, como não tinha aluno interessado.
e também não atendia, tipo, falava em parte de imposto de renda. Não tinha nada a ver com a grade lá, nem tinha dentro da grade o trabalho para trabalhar com imposto de renda dentro das novas modernidades. Então, a grade daquele curso de contabilidade, ele não atende mais às necessidades do mercado. Só um detalhe. Né? E aí, bom, fechou. Né? Como agora também vai ser um outro problema para o próximo gestor, que é o curso supletivo. Professor, só um né? detalhe. Ele vem se fechando também, mas não somos nós que estamos fechando, é a procura que não existe. Você vê, tem salas ali no supletivo que nós estamos mantendo por questão de honra mesmo, por causa de alguns profissionais, né, que começaram, e você tem que dar chance deles terminarem, que nem agora, tem que fazer a previsão para o ano que vem. Por enquanto não apareceu ninguém interessado no ensino do primeiro colegial, tem 8 matrículas. E como que você toma essa decisão? 8 matrículas, mantém-se 12 professores. Então, é muito difícil os cursos supletivos. Automaticamente, porque quando o curso supletivo foi criado, foi para atender aquela clientela que ficou sem estudar. Ao longo desses anos, com as novas leis, nenhuma criança até os 15 anos não fica mais sem terminar a 8ª série. Então, automaticamente, a geração nova que vem chegando, ela já está chegando com a escolarização adequada para a sua idade. Então, os cursos supletivos estão morrendo. Tanto é que o Estado de São Paulo, aqui em Campos do Mota, não tem mais supletivo. É só nós, da rede municipal, que estamos mantendo, por causa dessa evasão. E uma outra questão que também foi colocada ali, sobre concurso público. É muito complicado fazer concurso público para situações que nem dá para fazer. Só um detalhe para focar um pouquinho no curso, antes da senhora continuar. No direito, a senhora possivelmente sabe disso também, vale a primeira decisão. Então, a primeira decisão, o que é? É a portaria. Aquela portaria de suspensão é a que está valendo do ponto de vista do direito. Agora, essa decisão posterior que saiu no Diário Oficial, a extinção? Então, eu francamente, se eu falar para você se saiu o termo extinção, eu vou estar mentindo, só que um exemplo simples, não lembro, eu teria que estar com a lei na mão. Coloca o meu nome de Luiz Fernando Giroto, como ele colocou. O que acontece? Se eu quiser mudar meu nome para João Pedro Giroto, eu posso, só que eu tenho que mover um processo judicial para fazer isso. Então, no caso, o que vale é a primeira decisão dele, que foi colocar o meu nome de Luiz Fernando Giroto. Então, no caso, o que nós temos? Nós temos uma portaria do dirigente regional suspendendo por 3 anos. Agora, precisamos saber se depois desses 3 anos, se houve uma portaria sobre a portaria. Eu acredito que não, porque é matéria vencida. Não tem sentido o juiz dar uma sentença, o juiz José da Silva dá a sentença, e depois ele volta para o mesmo caso e dá a sentença em cima da sentença. Então, o que aconteceu? Eu tenho essa portaria lá no meu computador, só deve ter também. No dia 19 de novembro de 2013, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a suspensão por 3 anos. Hoje nós estamos no dia 9. Então, se eu não estou errado, dia 20 de novembro próximo, o município pode se manifestar sobre esse curso. Dizer, olha, esse curso é o curso que voltou para o município. Para ele, no caso, não dá mais tempo para o município, para essa gestão, fazer nada com esse curso, do ponto de vista da oferta. Mas, a partir do próximo ano, existe a possibilidade de se refazer esse projeto e trabalhar em cima daqueles conceitos de atração de aluno, projeto pedagógico. Giroto, só que, assim, o meu objetivo aqui é só esclarecer, assim, nesses 4 anos nós não ficamos assim parados, não, porque com certeza. Politicamente, qual prefeito não quer pôr um curso superior? Só que antes de tomar essa atitude, o município, mesmo que a gente vá lá, vão fazer um documento manifestando que Cândido Mota quer retomar, deixar aberto. É isso que você está falando. A gente teria que criar o canal, deixar aberto. Só que para... automaticamente ele volta. Só que para mesmo isso, a gente não querendo. Com isso, e nós pertencemos à diretoria de ensino de Assis ainda, nós não somos sistemas, primeiro o prefeito vai ter que provar que ele tem como gerenciar isso. E hoje o município, ele já está gastando... fechamos o mês de setembro com 28,73 no orçamento da educação. Só um detalhe. A senhora acompanhou a lógica de 1987, de cobrança de mensalidades?
qual que é a ideia? A ideia é trazer um projeto de lei da Prefeitura para a Câmara para criar a autarquia que vai ter no centro dela o curso técnico. Giroto, mas assim, uma experiência que eu estou vivendo com o transporte universitário,